Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática, e continuando a nossa playlist para você aprender matemática do zero, matemática de nuvens futuras. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre círculo e circunferência e os seus elementos, fechou? Bom, o que é circunferência? É a reunião dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui um ponto que eu vou chamá-lo de centro. Eu vou chamar de C. C de centro. Não, vou chamar de C não. Vou chamar de O, como se fosse a minha origem. E aí, se você observar, esse ponto está em uma determinada distância aqui do centro. Esse outro ponto, ele está na mesma distância do centro. Esse outro ponto, ele está na mesma distância desse centro. Então, o lugar geométrico de todos esses pontos que estão nessa mesma distância é chamado de circunferência. É a reunião dos pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Um exemplo físico de circunferência que a gente pode ter para você fazer uma analogia, que é só a bordinha, é o anel. O anel tem o formato de uma circunferência, anel, aliança. Aro de bicicleta. É um exemplo de uma circunferência. Bambolê. Será que esses meninos que estão assistindo essa aula, Diogão, sabem o que é bambolê? Talvez, né? O Diogo oficial. Alguns vão saber, outros não, né? As coisas vão mudando. Enfim, são exemplos de circunferência, beleza? Agora, o que é círculo? É a reunião dos pontos que estão nessa distância ou menor ou igual a essa distância. Ou seja, já vai pegar a parte interna também, não é só a bordinha. O círculo vai ter a parte interna. E eu vou te dar exemplos de objetos que você sabe que é formato de um círculo. Uma moeda, por exemplo. Uma moeda. Ela tem um formato de um círculo. Se você olhar para a parte da frente do pneu, a frente do pneu, né? Pega frente da roda, vou pôr assim, da roda de um carro, da roda do carro. Imagina, você olhando para a roda aqui, ó, a roda montadinha, bonitinha, com a calota, tudo belezinha. Aí você olha para aquela parte ali da frente, toda preenchida. É como se fosse um círculo. Ou se não, um disco de vinil. Diogo, eu tô acabando de ver que eu tô muito velho, porque se os meninos não vão saber o que é bambolê, será que isso aqui é disco de vinil, velho? Olha os exemplos que eu tô arrumando para esses meninos. Um CD, então. Um CD que já é um pouquinho mais recente. Fechou? Então, isso são exemplos, tá bom? De círculo. Essa é a diferença de circunferência, que é só a bordinha, para círculo, que tem a bordinha e toda a parte interna, tá bom? Agora, nós temos elementos que são comuns aos dois. Quais são esses elementos que são comuns aos dois? Bom, o primeiro deles é o centro, tá? Aqui, ó, vou chamar o centro aqui de O. Então, isso é centro. É esse lugarzinho que eu marquei para vocês. O que mais que você tem que saber? O que é o raio? O que vai ser o raio? Se você pega a distância desse centro até qualquer um dos pontos da circunferência, é o nosso raio. Então, a distância do centro até qualquer um dos pontos dessa circunferência é o raio. Gente, não precisa ser obrigatoriamente aqui. Aqui é raio. Aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio, aqui é raio. É até um dos pontos da circunferência, tá? Qualquer um. O outro elemento que você tem que saber é o que é a corda. O que vai ser a corda? A
corda é quando você liga dois pontos quaisquer da circunferência. Então imagine que eu vou ligar esse... Não, vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar esse ponto nesse ponto. Então, se você tem isso, nós chamamos de corda. Então, isso é corda. Estou chamando o raio aqui de R, tá bom? R. Agora, se essa corda passar pelo centro da circunferência, então nós temos o diâmetro, que eu vou chamar de D. Então, o que é esse que eu estou chamando de D aqui? É o meu diâmetro, que é a corda que passa pelo centro. E observe que o diâmetro é raio mais raio. E raio mais raio são dois raios. Então, nós podemos afirmar que o diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é o dobro do raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu falo para você que eu tenho uma circunferência de diâmetro 50, o raio é a metade. 50 dividido por 2, 25. Se eu falo para você que eu tenho uma circunferência de raio 5, então o diâmetro é o dobro de 5. O diâmetro seria 10. O que mais que você tem que saber de comprimento? Que é de elemento de uma circunferência? É o comprimento. O que é comprimento? É o contorno da circunferência. Imagine uma roda. E aí, nessa roda que ela está girando, ela pega e passa por cima de um chiclete. Tá aqui. Imagina ter um chicletinho ali, beleza? E aí, esse chicletinho, ele deu uma volta, né? O carro tá andando para cá, beleza? E aí, o chicletinho tá indo, né? Andando. O chicletinho vai fazer isso aqui, ó. Quando ele chegar aqui de novo, eu quero saber qual é essa distância que ele percorreu. É o comprimento da circunferência. Ou você pode pensar o seguinte. Imagine que você fizesse um corte aqui, fosse um barbante, né? Você fizesse um corte ali e esticasse esse corte. Ao invés dele ficar assim, esse barbante, né? Você vai esticar ele. É o comprimento da circunferência, é o contorno da circunferência, é o perímetro da circunferência. E como que eu posso calcular esse perímetro? Vou te contar um segredo. Qualquer objeto em formato de um círculo ou de uma circunferência, se você calcular esse comprimento, essa distância que eu te falei, né, e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar um resultado próximo de 3,14. Sempre. Você pegar uma moedinha de 1 centavo, calcular o comprimento, dividir pelo diâmetro, dá próximo de 3,14. Se você pegar um bambolê, calcular o comprimento, dividir pelo diâmetro, dá próximo de 3,14. Se você pegar um botão, a parte de cima de um botão em formato de um círculo, calcula o comprimento, divide pelo diâmetro, dá próximo de 3,14. E aí, a esse bendito 3,14, nós chamamos de π. E o π vale aproximadamente 3,14. Existem questões que vai mandar você usar o π igual a 3. Existem questões que vai mandar você usar o π igual a 3,1. Mas ele é o mais próximo de 3,14. É um número irracional. E aí, se você pegar esse d que está dividindo e jogar para lá multiplicando, a gente conclui que o comprimento da circunferência, como que a gente vai calcular? Pegando o π e multiplicando pelo diâmetro. É isso. Só que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu reorganizar essa multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever como? Vou escrever aqui na frente. Não, vou escrever embaixo mesmo. Como o centro da circunferência
2πr. A famosa fórmula que você já ouviu falar. Então, ao invés de colocar π2r, eu só mudei a ordem e coloquei 2πr. Então, como que você vai calcular o comprimento de uma circunferência ou de um círculo? Você vai pegar 2, vai multiplicar pelo valor do π, que pode ser 3,14, 3, 3,1, ou ele nem vai mandar você substituir, a resposta fica com o π lá mesmo, e vai multiplicar pelo raio. Então, para você não esquecer dessa fórmula, você vai lembrar que pizza boa é pizza que tem catupiry. Pizza boa é pizza que tem catupiry, né? Ou, sei lá, 2πralho. 2πralho. Maneira de você lembrar como calcular o comprimento de uma circunferência. Isso é muito importante para a gente. O outro elemento que você tem que saber de uma circunferência ou de um círculo é o arco. O que é o arco? É um pedaço do comprimento. Então vamos supor que eu quisesse calcular esse arco aqui, ó, de A até B, referente a esse ângulo alfa. A gente poderia fazer simplesmente uma regrinha de 3. Como que seria essa regrinha de 3? Se 360 graus é o comprimento dela toda, que é 2πr, se o ângulo for alfa, qual é a medida desse arco AB? Então, se você quiser saber a medida do arco, a gente simplesmente pode fazer uma regrinha de 3 entre ângulo e arco. Ângulo e arco. É como, imagina uma fatia de pizza. E você tem aquela bordinha de catupiry. Ah, quantos centímetros tem essa bordinha de catupiry? Isso seria o arco. A outra coisa que é muito importante a gente saber é a área do círculo, né? Essa parte interna. E aí, para te explicar, eu vou tentar fazer o seguinte. Imagina eu dividindo essa pizza em 360 fatias. Ou seja, cada fatia teria 1 grau. Eu vou dividir isso em 360 fatias. E aí eu vou organizar essas fatias de uma forma bem interessante. Vou organizar uma fatia assim. Vou organizar a outra fatia assim, bem juntinha aqui, ó. Vou organizar a outra fatia assim. A outra 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 fatia assim. A outra assim. Imagina eu pegando todos esses pedaços dessa fatia. Todas essas fatias, né? E organizando elas desse jeito. Claro que meu desenho aqui não está perfeito. Mas dá para você entender onde eu quero chegar. Quanto menor for essa fatia, imagina que ao invés de dividir por 360, eu divida em 1 milhão de fatias, bem pequenininhas. Note que esse desenho ele vai se aproximar muito disso aqui, ó. Que é o paralelogramo. Então, como que eu vou calcular a área da circunferência? Eu vou fazer a área do paralelogramo. E nós aprendemos que a área do paralelogramo é base vezes altura. Mas quem é essa minha base? Ora, isso aqui. Que seria o quê? A metade do comprimento. Mas o comprimento, eu acabei de te mostrar que é 2πr. Só que aqui é só a metade das fatias. Então, por isso que eu vou dividir isso por 2. Ou seja, πr é a minha base desse paralelogramo.
E qual que seria a minha altura desse paralelogramo? Ora, a minha altura desse paralelogramo seria essa medida aqui, ó, que é o raio da circunferência. Então, a área dessa circunferência, que aproxima da área do paralelogramo, é a base, que é πr, vezes a altura, que é r. Mas olha que doido! O que é πr vezes r? πr ao quadrado. Então, a área da circunferência, a área do círculo, você vai calcular fazendo πr ao quadrado. E o comprimento? 2πr. E a área? πr ao quadrado. E o que seria o setor circular? O setor circular seria justamente essa fatia. Isso é o setor circular. E aí eu posso fazer esse setor circular? Nós vamos discutir isso em uma outra aula, tá bom? Mas a gente pode também fazer uma regrinha de 3. Mas eu posso fazer também aqui, por exemplo, uma regrinha de 3 entre ângulo e setor. Por exemplo, se o ângulo for 360 graus, eu acabei de mostrar para você que a área é πr ao quadrado. Se o ângulo for alfa, qual que é a área desse setor circular AOB? Aqui, ó. AOB. Qual que seria a área desse setor circular? Então, esses são os elementos que você tem que saber de uma circunferência e de um círculo. Muita coisinha, né, que eu mostrei para vocês. Comprimento, como encontrar o arco, como encontrar o setor circular e como encontrar a área. É claro, além de saber o que é raio, diâmetro, corda. Nós temos outros elementos aqui também, que são chamados de ângulos, tá? Ângulos na circunferência. Só que não é o objetivo dessa minha aula. Na próxima aula eu vou te ensinar ângulos na circunferência, tá bom? Então vamos para alguns exercícios sobre esse assunto? Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2. Então eu já sei, pessoal, que esse raio aqui, ó, é 2. Eu também sei que esse raio aqui, ó, é 2. A gente vai colocar essa área nova. O ponto O indica a posição da nova antena. Beleza, bem aqui está a nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada, hein? Então quero saber que tanto que a área aumentou. Eu tinha essa área de cobertura e agora virou essa área de cobertura. Eu quero saber que tanto que aumentou. Pela lógica, basta eu calcular a área dessa circunferência, que é a grandona, e tirar essas duas pequenas. Aí eu acho a ampliação. Então olha o tanto que fica simples. A área da circunferência, π é aqui ao quadrado. Então seria dela grandona e eu vou tirar essas duas pequenininhas, que são iguais, e eu vou chamá-las de πr ao quadrado. A questão não mandou substituir o π, então não substitua. Qual que é o raio da grandona? Ora, se o raio da pequena é 2, aqui é 2, e aqui também é 2, o raio da grandona só pode ser 4. Menos 2 vezes π, vezes o raio da pequena, que é 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 2 é 8. 16π menos 8π, 16 menos 8, 8. Então, a minha área que ampliou é 8π quilômetros quadrados. Viu que agora eu fiz uma questão de área de circunferência. E olha essa outra aqui que vai envolver comprimento.
Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Se você não sabe o que é concêntrica, é mesmo centro. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica localizados nos pontos P, Q e R. Então tá aqui, ó, P, Q e R. O segmento RP é um diâmetro. Ah, bacana. Aqui é o diâmetro. Então eu sei que tudo ali seria 0,6, porque o raio é 0,3, né? E o ângulo PRQ, então PRQ é igual a π sobre 5 adianos. Ah, então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é π sobre 5. Mas eu expliquei para vocês que π radiano é 180. Então 180 dividido por 5, 36. Então esse ângulo aqui é 36 graus. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, então ela vai percorrer assim, ó, daqui para cá, tá? Até chegar aqui. Daqui para cá. Ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a quanto? Bom, pessoal, aqui ó, a gente pode usar um conceito de ângulo na circunferência que eu ainda não expliquei para vocês. Se aqui é 36 graus, esse ângulo aqui ele é chamado de inscrito, porque ele está sobre a circunferência. Então esse arco aqui, tá? Esse arco aqui, ele vai ser o dobro. E o dobro de 36 graus é 72 graus. Então esse arco aqui, ele é 72 graus. Então o que a gente está querendo saber? Esse arco de 72 graus equivale a quantos quilômetros? Aí a gente pode fazer a regrinha de 3 que eu expliquei para vocês. Se a circunferência fosse completa, 360 graus, o comprimento dela é 2πr. Mas aqui é só 72 graus. Qual que vai ser esse comprimento? Se você pensar, 360 dividido por 72 é 5. 360 dividido por 72 é 5. É como se eu tivesse simplificado por 72. 72 dividido por 72 é 1. E 360 dividido por 72 é 5. E aí a gente vai multiplicar cruzado. Ó. 5 vezes chus, 5 chus. E 2πr vezes 1 é 2πr. Então ficaria 2 vezes π, que ele não mandou substituir, vezes o raio, que a questão diz que é 0,3. 2 vezes 0,3 dá 0,6. O 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E 0,6 dividido por 5 dá 0,12. Então nossa resposta é a letra D. Sendo assim, a gente conclui que a pessoa que sair do ponto P e ir até o ponto Q no sentido anti-horário, ela vai andar 0,12 π quilômetros. Como a questão não mandou substituir o π, fica desse jeitinho a resposta. Cuida, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas que nós vamos estar postando para vocês. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado.